Você já parou para pensar se o seu filho é uma criança apaixonada? Olá, eu sou Carol Vargas, pedagoga, diretora de uma escola de educação infantil há mais de 10 anos e mãe de um menino de 2 anos, o Gael. Olá, sou Dejair Grilo, psicopedagogo, diretor de uma empresa de recreação cultural e pai da Camille, de 7 anos. A gente quer hoje falar com vocês sobre essa questão de crianças apaixonadas, né? E, primeiramente, eu gostaria de começar com a questão da empatia. A gente sempre diz, né, que a empatia é se colocar no lugar do outro. Mas, na verdade, não é se colocar no lugar do outro sendo eu, é se colocar no lugar do outro sendo o outro. E como que tu vai te colocar no lugar do outro se tu não consegue entender o que o outro está passando? Muitas vezes uma criança que ela não é ensinada a lidar com suas emoções, com seus sentimentos, se ela não tem um gostar de si mesmo, ela não consegue entender o que o outro está passando. Então, como que eu vou trabalhar a empatia no ser humano se eu antes não trabalhar com ela o seu amor próprio? Sabe quando a gente fala de criança apaixonada, talvez uma primeira coisa que brota na mente da gente é a paixão relacionada ao relacionamento afetivo, enfim. E aqui a gente não está querendo falar disso, até porque isso a gente já sabe que não é bom na infância, né? Criança tem o seu tempo de ser criança e deve ser estimulada a isso, né? Mas quando a gente fala de criança apaixonada, especialmente a gente quer dizer criança apaixonada por si própria. E aí a gente fala da sua autoimagem, né? Quando a criança é pequena, ela constrói a sua autoimagem, o que ela pensa dela própria. E muito ela cria a sua autoimagem quando o adulto fala para ela o que ela é. Ela vai construindo a sua autoimagem. Então, uma dica já e uma coisa que a gente tem que pensar é o que a gente fala para os nossos filhos, né? O que a gente diz que ele é? Tu é bagunceiro, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquele outro. A gente vai constantemente, diariamente, criando essa imagem da criança. E a partir do que a gente fala, ela vai começando a se enxergar. Então, muito cuidado do que a gente está falando para os nossos filhos, né? E esse momento da infância, em especial, ela vai aos poucos constituindo o que ela é e o que ela vai ser. Sabe, Carol, que isso me remete à minha infância, assim, né? Eu lembro quando eu era criança que meus pais, principalmente meu pai, me chamavam de estabanado. Né? Mas esse guri é estabanado, mas como é estabanado? E aquilo foi entrando na minha cabeça de uma forma que mais estabanado eu ficava. Então, se tinha um café na minha frente, eu virava aquele café. Se eu ia fazer uma brincadeira, eu derrubava alguma coisa. Né? Então, e aquilo, eu percebi que quanto mais eu era chamado daquilo, mais aquilo se tornava uma verdade dentro de mim. E eu me lembro que o meu irmão, 5 anos mais velho que eu, um dia resolveu virar essa chave. Né? E começou, não, peraí, sabe, vamos fazer diferente, né? Eu sei que tu consegue. Começou a me incentivar para que eu lutasse contra aquilo que já tinha virado um rótulo. Né? E aos poucos eu fui mudando e fui vendo que aquilo não fazia parte, né, da minha característica. Né? Era uma coisa que acontecia naquele momento mesmo. Né? Então, e a importância dessas afirmações. Né? Imagina, através do meu exemplo eu penso e eu vejo hoje em dia, né, quantos pais hoje tem o bullying familiar, né? Sim. Tu vai dando pequenos rótulos pro teu filho de bagunceiro, de preguiçoso, de tantas outras coisas, às vezes de brincadeira, às vezes só para chamar a atenção da criança. Mas quando isso parte só disso, né, aos poucos a criança vai absorvendo aquilo como a imagem dela. E aí eu gosto muito de uma imagem de um leão, de um gatinho que se olha no espelho e vê um leão, né? E que esse tipo de atitude inverte, né? A criança que nasceu para ser um leão acaba se vendo um gatinho no espelho. Né? Tu sabe que na escola a gente observa bastante, tu também já deve ter visto, os pais são constantemente sempre incomodados quando aparece alguma questão relacionada ao bullying, né? Então um coleguinha disse que meu filho é tal coisa. E como isso me incomoda? Mas na verdade, se a gente parar para pensar, geralmente isso começa dentro de casa, muito antes de chegar na escola, né? Verdade. Então, muitas vezes a gente faz isso.
tu é bagunceiro, tu não arruma as tuas coisas, tu não come direito. A gente fica reforçando isso com a criança o tempo inteiro. E ela vai, meu pai e minha mãe estão dizendo que eu sou assim, então eu sou assim. Claro. Né? E se ela nem era assim, se ela estava passando por um período daqui um pouco do desenvolvimento, né? Porque Sim. a criança tem um determinado período do desenvolvimento que ela é mais estabanada mesmo, que ela está aprendendo o domínio do seu corpo e é assim. Tá aprimorando a motricidade ela fina, precisa né? passar por esse tempo, né? Mas se o tempo inteiro a gente fica dizendo para ela que ela é uma criança estabanada, ela vai apropriar isso e aos poucos ela vai ser estabanada mesmo. E às vezes se leva isso para a vida adulta. Claro. A gente tem pessoas adultas e que são estabanadas pelo simples fato de que incorporaram isso quando passaram por um momento em que daqui um pouco não tinha tanta destreza, né, tanto domínio. Eu sempre digo que se o meu pai e a minha mãe estão dizendo isso, a minha professora está dizendo isso, amém. Né? Essas pessoas que são minha referência de vida, quem eu confio, né? Estão dizendo que isso faz parte de mim, então que eu seja dessa forma. Sim. Assim como eu vejo muitas vezes como a gente sem querer passa os nossos medos para as crianças, né? Então tu acaba criando uma criança que tem medo, né? Porque ela olha, sei lá, um pequeno exemplo assim, né? A minha filha vê de repente dizendo que eu tenho medo de altura, ou a minha esposa dizendo que eu tenho medo de altura. Ela nem sabe o que é altura, de repente ela nunca se colocou numa situação alta para olhar para baixo e realmente entender. Para criar esse conceito, né? Isso. E ela, mas peraí, se a mãe e o pai têm, amém. Sim, eu também tenho. Eu também tenho, né? Porque a pessoa que eu confio, em quem eu me espelho, que são meus exemplos, tem medo disso, então eu também vou ter. Se o meu pai e a minha mãe são bagunceiros e desorganizados, a tendência é que a criança também vai caminhar para esse rumo, né? Então, não só é importante a gente cuidar da autoimagem dos nossos filhos e de valorizar o que eles têm de bom, né? Claro. Né? Então, potencializar a autoimagem dos nossos filhos, mas também cuidar da autoimagem do pai e da mãe, né? Verdade. Que são esses espelhos para os seus filhos. É bem importante. Sem contar que daí a gente tem que entender que tudo que a criança faz tem uma intenção positiva. Né? Quando a gente olha para uma má criação, uma malcriação, quando a gente, para alguma coisa que a criança está expressando de uma forma, né, que não nos agrada, às vezes a gente tem a tendência a achar que aquilo está sendo feito para nos incomodar, ou que está sendo contra a gente, ou, ele é assim mesmo. Mas, na verdade, se tu ir um pouquinho mais a fundo, sabe, tu vai entender que por trás de toda ação tem uma intenção positiva. A gente acho que já falava em vídeos anteriores, né, que por trás de toda birra ou do mau comportamento tem alguma intenção emocional, uma situação que não foi, uma necessidade emocional que não foi atendida. Né? Então é importante a gente olhar para uma criança que está com um comportamento que talvez para nós não seja tão adequado e tentar enxergar o que ela está querendo nos dizer com aquilo, né? E qual é a intenção dela? Ela tem alguma intenção positiva, e sempre tem uma intenção positiva nesse comportamento, tentar buscar essa intenção e valorizar essa intenção. Então a criança vai perceber que ela está ganhando a atenção ou ela está ganhando o que ela quer pelo que ela está fazendo de bom. Claro. E à medida da forma que tu lida naquele momento, tu resolve de repente no momento, só no momento. Né? Só que aquilo que poderia ser resolvido para todas as outras vezes, né, tu ir um pouquinho mais a fundo, buscar a intenção positiva, reconhecer o que aquela criança está passando para aí sim se conectar com ela. Eu não tenho dúvida que tem jeitos muito melhores de fazer isso. Porque a gente tem que entender que essa necessidade emocional, se ela não for bem atendida, se ela não for atendida, tu pode daqui um pouco naquele momento mascarar a situação e tentar contornar a situação do mau comportamento ou da birra da criança. Mas ela vai voltar a aparecer, e ela vai voltar a aparecer, e ela vai voltar a aparecer, e ela tendencia sempre a ser cada vez maior numa situação talvez mais difícil de contornar. Então, desde pequeno, quanto antes a gente começar com esse comportamento de tentar ver a intenção positiva que a criança tem com aquela ação e valorizar a intenção positiva dela, mais fácil ou menos dificuldades, conflitos a gente vai ter no futuro, né? Já está trabalhando a empatia com a criança, né? Desde o começo. Uma outra questão também, que para a gente criar crianças apaixonadas, é estar atento aos interesses dessa criança. Né? O que mais desperta o interesse dela. A gente sabe que somos únicos, né? Cada criança, cada ser humano tem a sua maneira de pensar, o seu gosto, os seus saberes, a sua forma de aprender. Então, se eu estou atento àquilo que a criança mais gosta de ver, de fazer, de brincar, de repente ali eu vou encontrar o viés para conseguir
né? Ensinar aquilo que eu preciso ensinar, melhorar aquilo que precisa ser melhorado com a criança, é olhar para os interesses dela. Né? Isso está muito ligado a algumas crianças, às vezes, na escola a gente percebe muito isso. Né? Tem criança que gosta, né, de aprender mais fazendo uma atividade, levantar, brincar, outra criança gosta mais de ler, outra mais de escutar. Então, assim, quando tu entende a característica de personalidade, né, o tipo de ser humano que está contigo naquele momento, tu consegue aprimorar esses relacionamentos e aflorar o que ela tem de melhor. E aí sim, está se criando uma criança que vai ter um carinho por si mesmo. Né? E a gente tende a ter momentos mais prazerosos em família, né? Sem dúvida. Quando a gente tem o interesse. A gente falava até algum tempo atrás a questão da família, do pai, da mãe, às vezes, que não se sente tão confortável de sentar e brincar com o seu filho, talvez, né? E a gente trazia essa alternativa de tentar encontrar alguma coisa que o pai ou a mãe goste de fazer e que possa ser realizado também com a criança. Aqui a gente está falando do inverso, né? Alguma coisa que a criança gosta de fazer e que pode ajudar a fazer com que a família possa ensinar para a criança o que precisa ser ensinado. Tem coisas que precisam ser ensinadas, né? Então a autoimagem precisa ser ensinada, a empatia precisa ser ensinada, a criança precisa aprender fazendo isso. Então, se a gente pegar alguma coisa que a criança gosta de fazer, talvez um desenho ou brincar de alguma coisa, e a partir dali trazer situações em que ela vai, então, ser confrontada com a empatia, com a sua autoimagem, a gente consegue, então, ter mais atenção da criança, né? E aí a gente tende a ter mais êxito no que a gente está ensinando. Sim. E sem dúvida, para tu despertar o amor próprio de uma criança, ela tem que sentir o amor próprio em ti. Né? Nós, como pais, como mães, a criança tem que perceber esse carinho com a gente, esse carinho, né, o cuidado conosco, e aí ela vai estar despertando isso. Né? Aos poucos ela vai estar repetindo, através do exemplo, esse mesmo cuidado. Então, assim, eu cuido de mim e eu quero que tu cuide de ti mesmo também. Isso. E se sentir amada, eu acho, né? Excelente. Para uma pessoa se amar, ela precisa se sentir amada, né? Sim. Então, a primeira coisa que um bebê faz, antes dele criar sua autoimagem, é sentir o amor e o carinho dos pais, né? Para com a criança. E a partir daí, então, ela vai criando a sua imagem. Então, primeira coisa é se sentir amada. Isso a gente sabe que os pais estão de boa, né? Demonstrar esse amor, né? E aí, então, ajudar na criação da autoimagem da sua criança. Sabe, Carol, que uma grande dica, eu costumo dizer assim, que hoje a gente banalizou um pouco o eu te amo, né? Porque assim, a gente fala isso bastante para as crianças. E claro, a gente fala isso de uma forma verdadeira, mas uma dica que eu deixo assim, que eu acho que é muito legal, ao invés de tu de falar ao teu filho eu te amo, pergunta para ele se ele se sente amado. Tu te sente amado pelo papai e pela mamãe? E aquela criança vai dizer, né, que sim, espero que sim. Por quê? No caso não, sabe? Tu pode também perguntar assim para ele, o que tu fez hoje comigo, o que o papai fez contigo hoje, que tu te sentiu amado por mim. Para que as crianças, desde pequenininhas, vão entendendo que amar é cuidar, né? Que amar é dar atenção, que amar é dar tempo. Tá muito mais do que é expresso na palavra, né? Exato. É muito maior do que isso, assim, né? Então, realmente, isso ajuda muito no exercício da empatia, né? Claro. E é fazer a criança ter uma leitura disso, né? Ela vai, talvez num primeiro momento, ela não vai se dar conta disso. Por que tá me fazendo essa pergunta, né? Mas com o tempo ela vai se dando conta, assim, ó, isso que o meu pai faz com que eu me sinta amado. E isso que eu faço pro meu pai ou pra minha mãe faz com que ele se sinta amado, né? Vai dando um conceito do que é amor, né? E aí aquela coisa de se amar também parte disso, né? Eu acho que uma grande dica também que a gente pode dar é a questão do poder do ainda, né? Eu vejo que nós utilizamos, né, nos nossos trabalhos, na escola e com os nossos filhos, né, a criança tende a dizer, mas eu não consigo fazer, eu não sei fazer. Rótulo, né? Às vezes, até os pais, ao falar uma frase para os filhos, mas tu não consegue fazer isso. Ou tu Deixa que a mamãe faz porque tu não sabe. Tu nunca me ouve, sabe? Então tu vai criando rótulos. Agora, se tu usar essa pequena palavra, que é extremamente poderosa, sabe? Mamãe, eu não sei fazer. Não sabe ainda. Mas eu não consigo. Tu não consegue ainda. É um processo, tu vai conseguir, né? E se a gente entende que a criança está em desenvolvimento e que cada uma aprende no seu tempo e se desenvolve no seu tempo,
ela ainda não sabe, mas ela vai saber. Talvez demore um pouco mais, talvez demore um pouco menos, né? Assim a gente percebe na escola que a gente tem uma turminha, um grupo de crianças, por exemplo, de bebês. Uns começam a caminhar, eu já vi crianças começar a caminhar com 8 meses, 9, 1 aninho, 1 ano e meio, perto de 2. E não tem problema nenhum, porque cada um tem o seu desenvolvimento. Então a gente fala, esse bebê não caminha. Não, ele ainda não caminha, ele vai caminhar. Então a gente faz a criança entender que ela está em processo e que ela está aprendendo e que agora ela ainda não atingiu esse objetivo, mas ela vai. E o quanto isso vai despertando o amor por si mesmo, né? Isso. Porque eu já vou fazendo ele entender que ele tem essa capacidade, né? E que a grande conquista está no esforço, né? E não na conquista mesmo, propriamente dita, né? Mas que legal. A gente aprende muito mais com os nossos erros e com as nossas tentativas do que quando a gente de fato atinge, né? Sim. Então isso a gente vai desde pequeno incentivando e ensinando para as crianças, né? E o quão é valioso isso na vida adulta, se a gente parar para pensar, né? Verdade. A gente se dá conta de que hoje talvez a gente não atingiu e às vezes hoje a gente não atingiu o objetivo, mas amanhã a gente pode atingir, né? E quando a gente começa a construir isso quando é criança, a gente tem chamado a atenção uma série de vídeos já, né? De que a gente começa a construir muitas coisas que são super úteis lá na vida adulta, desde pequenininho, né? Desde bebê, desde criança, desde agora, desde o momento em que a idade que o seu filho está, se você não fez antes, né? Então, é agora, o tempo é agora, e a gente começa a construir agora para também colher lá no futuro, né? E facilitar a paternidade dos pais, com certeza, né? Porque à medida em que a gente entende a intenção positiva de uma criança em uma determinada ação, a gente para de perceber que a criança não fez isso para nos atingir ou para nos fazer mal, ou quando muitas vezes a gente tem esse conceito construído, né? Verdade. E se você está gostando do nosso bate-papo e quer saber um pouco mais, nos siga nas nossas redes sociais, atualização pendente. Nós temos como propósito levar conhecimento, facilitar, ajudar famílias nesse lidar, nessa missão de criar seus filhos. Assim como tem ajudado a gente, né? Todas essas dicas que a gente tem passado, a gente quer também poder chegar aí na casa de vocês, né? De cada um de vocês, e ajudar também com a paternidade de cada um. Então, curte aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Aciona o sininho, né? Isso, nos siga nas nossas redes sociais, que logo mais a gente vai postando então novos vídeos com novas dicas que vão ajudar então vocês, pais e mães que estão aí com a gente nessa difícil missão que é educar, certo? Então tá, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande abraço.